Eu tinha a vontade de trabalhar com as pessoas, eu tinha vontade de fazer a minha transição de carreira. Eu tinha o desejo de ter pessoas, entendeu? Não que na ciência contábil eu não tivesse, mas é um contato diferente. Eu tenho lá o RH, eu tenho lá o fiscal, a gente tem grupos, mas não é da mesma forma. Esse trabalhar com pessoas são essas dinâmicas que nós temos, essas descobertas, essas conquistas, esse compreender o como lidar, essa transformação. Seja bem-vindo ao podcast Humanoterapeuta, um programa onde eu converso com as pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força através da metodologia humanoterapeuta e que hoje usam essa metodologia na sua própria vida, sendo terapeuta da sua própria vida e também vivendo financeiramente de terapia. E eu estou aqui com a Cíntia hoje e eu queria começar, Cíntia, te perguntando, você conseguiu transformar a sua maior dor na sua maior força? Oi, Andresa. Sim, viu? Eu falo com propriedade que sim, porque uma das minhas maiores dores era me tornar uma terapeuta. Como é que era Eu, isso? eu venho da contabilidade, formada em ciências contábeis, trabalhando ali com todos aqueles planejamentos, com todas aquelas planilhas, e para mim estava muito sofrido, porque eu queria trabalhar com pessoas. Eu me formei há um tempo, assim, antes, meu primeiro curso foi em pedagogia, psicopedagogia, mas assim, coisas assim da vida, normais, naturais, sem muitos acidentes e tudo, me fizeram cair no escritório de contabilidade. E por lá eu fiquei. Criei meus filhos, criei minha família, mas assim, não tinha sentido. Eu queria as pessoas. E como é que você Resgatar estava para se mim. sentindo? Como é que era esse momento? Como é que era essa dor? Olha, essa dor, inclusive, eu cheguei a buscar terapia porque eu achava que era carência, que era vitimismo, que eu estava, assim, com algum problema psicológico. Eu cheguei a buscar isso. E foi num desses atendimentos que eu tive com constelação, inclusive, que eu também sou consteladora, é que eu percebi que eu não tinha nada disso. Eu tinha a vontade de trabalhar com as pessoas, eu tinha vontade de fazer a minha transição de carreira. Eu tinha o desejo de ter pessoas, entendeu? Não que na ciência contábil eu não tivesse, mas é um contato diferente. Eu tenho lá o RH, eu tenho lá o fiscal, a gente tem grupos, mas não é da mesma forma. Esse trabalhar com pessoas são essas dinâmicas que nós temos, essas descobertas, essas conquistas, esse compreender o como lidar, essa transformação, Que né? legal. Por coincidência, como, né, eu já tenho meus filhos criados e tudo, quando eu estava trabalhando no escritório, eu não tinha muito tempo de ir na homeopatia, e eu também eu criei meus filhos com homeopatia, sabe? E com aquela falta de tempo, eu fiz um curso, eu fiz a formação, e eu tratava em casa, vizinho, todo mundo, então eu tinha aquela questão com homeopatia muito grande, né? E nisso eu fui vendo quanto eu tinha habilidade com as pessoas. Isso me fez um olhar para dentro também. Que Isso me legal. tornou também uma pessoa que, com essa vontade, quando a gente vê o brilho nos olhos e vê a transformação, e cheguei aqui, foi o que eu tive quando eu fui para a terapia, porque eu achava que eu estava com carência, com algum problema, e eu não estava. Eu estava com vontade de fazer a minha transição. Que legal, muito legal esse colocar seu, porque assim, às vezes a gente acha que a vida está tudo bem e aí começa a se julgar, né, por estar sentindo como se eu estou sendo ingrata, a minha vida está boa e eu não consigo sentir, mas na verdade tem um chamado interno que a gente chama de missão de vida, de projeto de vida, que é um querer que a gente não sabe explicar. A gente Exato. simplesmente, o nosso coração pulsa por aquilo. E eu vou te falar, são 27 anos trabalhando com contabilidade, reconhecida na minha cidade, com grandes empresas. E eu te falo, eu fui chamada de louca. Mas você vai Imagina. mexer com planta, você vai mexer com gente, mas você já tem tudo isso. Mas é aquela história que a gente sempre fala: eu não sou, eu estou. Sim. Quando eu reconheci isso, eu fui
muito grata por tudo que realmente eu conquistei na minha vida, através do meu trabalho, através do profissionalismo, através das equipes que tanto eu estava nelas liderando ou sendo liderada. Eu sou muito grata, mas hoje eu vejo sentido na minha transição. E como é que o humanoterapeuta entrou na sua vida? Como é que aconteceu isso? Como é que ele fez sentido para você? Como é que foi? Me conta essa história aí. Caiu no meu colo. Eu falo isso literalmente mesmo. Eu estava lendo um livro no meu quarto, no sábado, tranquila, com meus filhos longe. Eles já são maiores, minha filha tem 20 anos, meu filho 17, então não tem esse negócio de muito mãe mais não, né? E eu estava lá assim, de perna para o ar, lendo um livro, e no meu celular caiu uma mensagem. Provavelmente, em algum momento, eu cliquei em alguma coisa que atraiu um espaço humanidade para mim. É lógico que teve um movimento meu. E eu falei assim, a última oportunidade para a última, amanhã vai encerrar as inscrições para o humanoterapeuta. Eu olhei só, mas o que é isso? Olha, Andresa, eu não vi sua minissérie. Era um sábado de manhã. Eu vim aqui para essa sala onde eu estou, meu quarto é ali. Eu estou aqui na minha casa. E eu fui ver o que era isso. Então, assim, eu comecei a escutar o último vídeo e eu comprei. Eu adquiri. Naquele dia eu estudei. Eu lembro até hoje que era ou 23 ou 24 de novembro, eu me lembro. Que sábado, de 2019, o Humanoterapeuta 9. E eu, assim, amei. Então, quando foi mais ou menos em março do ano passado, eu já estava mandando um e-mail para a Gi lá para o suporte. Quando eu ouvi falar do Humano Master e tal, e quando é que eu queria mais? Eu já estava fazendo meu tratamento, eu já tinha feito com marido, meu filho, eu já estava com todo mundo. E assim, foi fantástico, porque literalmente falando, caiu no meu colo. Porque eu estava lendo um livro que não tinha nada a ver e tudo, e aquele plim no celular me atraiu e me chamou, me despertou, e eu te falo, o quentinho no meu coração foi muito grande. Que legal. E E isso, você assim, fez todo consegue, sentido. então, só para entender, você entrou em novembro, você entrou para a formação de humanoterapeuta em novembro de 2019, aí Isso. em março de 2020 você começou a mandar as mensagens para saber como ia ser o processo da mentoria, e aí Isso. então agora, aí você, como é que foi daí para frente? O que eu queria entender algumas coisas assim, ó, o que eu quero tentar entender que aconteceu em você, assim, você como foi esse ponto da virada? O que que te deu essa certeza? E qual foi, antes dessa certeza de virar e ser terapeuta e não trabalhar mais com o que você... Porque alguma coisa mexeu muito com você. Além de já ter tudo aquilo, em nenhum momento você tinha tido o ímpeto de viver só disso. Você estava levando Não. as coisas em conjunto. Então, alguma coisa aconteceu. Então, qual foi, se você lembra, o primeiro bloco de tratamento que você fez em você, ou você em você, ou se você procurou um humanoterapeuta, a primeira vez que você passou pelo tratamento com a metodologia, o que que você tratou? Como foi isso em você? E qual foi o ponto da virada para você falar, eu quero viver disso, eu quero fazer isso, eu quero atuar, fazer para o outro aquilo que foi feito em mim e que de alguma maneira mexeu com você? Como é que foi tudo isso? Como eu já tinha percebido na constelação que a minha satisfação, não com a profissão em si, que é a contabilidade, mas com o fato do tipo de contato, eu já tinha percebido que eu queria pessoas, eu queria não ficar com aquela questão de grupos de empresa e tudo, eu queria esse encontro mesmo, sabe? E para mim, assim, no meu primeiro mês que eu tirei lá na mesa e tudo, eu coloquei o nome de ansiedade. Tá. Eu achava que eu estava muito ansiosa, eu estava querendo uma coisa à frente e eu não estava conseguindo olhar o presente, eu não estava conseguindo me organizar. Era tanto rebuliço dentro de mim que eu realmente estava com muita dificuldade de, de me organizar. Foi muito complicado. Então, é uma ansiedade, sim. Então, E aí, como é eu que foi esse coloquei. processo de tratamento para tratar essa ansiedade, que era o nome que você dava para aquilo que você estava sentindo naquele momento?
Esse processo, para mim, foi muito difícil. Eu tive que fazer uns 3. Porque eu queria eu tinha muita pressa. E não tem jeito de fazer as coisas com pressa. Tudo é ponto a ponto, é um dia de cada vez, é grão por grão. É como se eu quisesse largar tudo e sair, mesmo financeiramente, eu estando bem, eu poderia, olha, entregar tudinho. Eu não era esse o meu problema. Eu podia falar assim, ó, a partir de hoje eu não sou mais contadora, então, tudo bem, eu podia fazer isso. Mas eu não tinha a base que eu precisava para realmente encontrar a pessoa e fazer a transformação que eu estava fazendo em mim. Ainda eu precisava de mais bagagem. E como é que foi? Aí que veio o ponto. Então, se eu preciso de mais bagagem, eu preciso de um grau a mais, porque o curso eu já fiz, eu estou praticando, eu estou chamando as pessoas, então eu quero mais. Então, foi aí que eu comecei realmente a buscar a psicanálise, eu comecei a buscar outros pontos onde eu eu precisava de ter mais formação mesmo. Busca, estudo, e tem um outro detalhe, me engajar com pessoas da mesma área. Eu precisava de conexão. Porque eu só conhecia pessoas que me chamavam de loucas porque eram contadores, entendeu? Então, eu não tinha aquele contato com as pessoas. Então, eu comecei a pensar assim, eu preciso andar com pessoas que também lidam com isso. Aí, Então, a busca pela mentoria, essa busca pela mentoria que foi importante para mim, pela conexão mesmo, porque não é questão de autoapoio, mas você anda com as mesmas pessoas que estão na mesma sintonia, que estão fazendo o mesmo tipo de serviço. Obviamente, eu vou me alimentar também. Então, entendendo assim, você em novembro de 2019 entra na turma de formação, e pelo que eu estou entendendo, em novembro de 2020, você entrou para a mentoria Humano Master. Sim. Né? Então, de novembro de 2020 até agora, faz mais ou menos aí uns 7 meses, 8 meses, mais ou menos, que você está na mentoria, buscando esse algo mais que você sentia e essa conexão. E como está sendo esse processo da mentoria Humano Master para você, dentro dessa estrutura toda, né, desse caminho todo que você está trilhando com a gente, até esse momento de hoje, que, na verdade, a gente está aí agora em mais ou menos meio de 2021. Exato. Quando eu entrei, eu vou te falar, o primeiro dia do Humano Master, eu estava parecendo a criança que estava indo para a escola, o primeiro dia com a merendeira na mão. Foi um dia que eu mal consegui trabalhar. Foi muito legal. Eu parecia assim, que só tinha eu ali, de tanto assim, era muita euforia, porque aquela conexão eu precisava dela. Então, na hora que começou toda aquela explicação, eu vendo lá pessoas que também vêm de dores, também vêm de processo e também estavam ali, né, desejando também algo mais como eu, e eu vi a possibilidade de eu ter aquela conexão que eu desejava e desejo, e isso para mim, assim, eu não perdi tempo. Eu já comecei assim, na hora que eu começou a mandar e-mail, a fazer uma coisa, eu não perdi tempo. Sabe? Então, assim, para mim, foi muito além o Humano Master. E me tirou um gesso muito grande, tá? Porque como eu venho de contabilidade, que é tudo certinho, eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Aqui, ó, tudo plastificado, tá? Eu fazia o tratamento. Aqui o passo a passo, todo aqui, ó, todo plastificado. Aí vem o pessoal e fala assim, não, você vai agora soltar. Eu falei, como é que eu solto? Toda organizada, toda cheia de planilha. Tudo bonitinho, tudo certinho, ponto a ponto. Um passo, depois o outro, depois o primeiro isso, primeiro aquilo. E eu comecei a falar assim, não, mas eu só sei fazer isso. Eu só sei falar desse jeito. Então, e como foi isso, esse soltar, conseguir lidar com essa sua organização, que foi o que você aprendeu e que é bom, é positivo, é importante, você não vai jogar fora tudo que você viveu, você vai agregar a tudo que você, no momento atual, mas como foi esse movimento entre soltar
né, afrouxar essa corda e puxar, saber puxar e soltar no momento certo? Como foi esse soltar um pouquinho mais para conseguir o sentido acontecer? Olha, foram fazendo muito alfa, Uhum. eu acreditando que esse era o caminho, eu me permiti. E foi uma sacada que eu tive muito grande, eu me permiti errar. Eu aceitei que no momento em que eu estava fazendo isso, viriam as pessoas e que elas não sofreriam dano. Porque o pior medo que a gente tem, às vezes, é de causar o dano no outro. Sim. Então, eu falei assim, não, eu confio na espiritualidade. E eu agarrei nisso mesmo. Eu acreditei, eu dei o meu passo e falei assim, agora eu vou, porque eu sei que quem está do outro lado está amparado assim como eu estou. Eu não tive dúvida. Então, Legal. para mim, assim, foi com responsabilidade, sim, foi fazendo todos os procedimentos, mas também foi acreditando que algo muito maior do que eu estava ali, juntinho. E, inclusive, antes eu pedia permissão para os amparadores, eu contava, eu, assim, em pensamento, eu falava para os meus amparadores, converse com os meus assistidos, com os amparadores dele, porque vocês também têm que estar juntos. Eu confio na espiritualidade 100%. Eu não tenho dúvida. Então, com isso, eu fui me permitindo, sabe? Eu fui me permitindo. Realmente, assim, teve um início que eu fiquei meio embolada, eu esperei só um pouquinho, eu parei, eu fui lá, eu olhei, foi tudo tranquilo. Mas a gente vai fluindo e depois fica tudo tão dentro da gente que não precisa. É É natural, muito né? gostoso, é natural. E parece que antes do assistido vir, a gente já sabe. E É já. muito gostoso isso, sabe? E isso me preencheu. Olha, eu não tenho mais azia, eu não tenho mais queimação, eu tinha muito isso antes. Acabou, acabou, sabe? Eu tinha uns processos assim que eu angustiava muito, era uma coisa no peito pesada. É assim, era muito pesado. Só de eu contar, eu tento sentir, eu não sinto mais. Esse bloco já foi vencido. Mas então, assim, hoje eu sinto leveza. Eu até assim, eu tenho controle assim, do horário e tudo, porque a gente tem respeito pelo horário nos atendimentos, mas flui tão bem que a gente não conta os minutos para acabar. Ele só flui. Que delícia, muito bom escutar isso. E como é que está a vida hoje? Hoje você já está vivendo de terapia, você já está trabalhando com isso? Como é que está hoje a sua atividade profissional? A transição ela está acontecendo exatamente esse mês. Ah, é? É, exatamente este mês que o meu desligamento a maior parte das empresas só vão ficar duas até o final do ano, vai acontecer final de agosto. A gente já fez a reunião, eu já vou fazer o treinamento com a pessoa, porque hoje eu já atendo praticamente só com terapia. É. Então, hoje, sim, para eu agregar os dois, não dá mais. Não tem. Então, eu consegui fazer reunião, chamar os donos do escritório que eu presto serviço e falar, olha, eu estou seguindo. E eles falaram, vai mesmo. Eles me pediram até o fim do ano, mas depois viram que podiam ficar até 31 de agosto, treinar uma pessoa, e eu vou fazer esse treinamento, e eles vão seguindo, e eu vou conseguir fazer essa entrega. Duas vão ficar até mais para o final do ano, são menores. Então, assim, eu vou estar fazendo essa transição agora no segundo semestre. Então, ela está ocorrendo agora, sabe? Que legal. E então, assim, eu tenho um planejamento assim de horário, né? Da parte da manhã eu fico mais, me dedico ainda com a contabilidade, mas a parte da tarde em diante eu já não atendo mais, assim. E vem pessoas, eu preciso do trabalho. Não, eu indico tal escritório, eu indico tal pessoa. Agora não tem jeito mais, sabe? Então, assim, eu já não aceito clientes desde 2018 que eu não aceito mais clientes, desde quando eu tomei essa decisão. Ficaram os clientes comigo. 2019 eu já não estava também aceitando, e eu fui fazendo certas entregas também ao longo desses anos, de 3 anos para cá. E esse ano realmente é o meu desligamento. E nessa área de terapia, então agora que você está transitando, mas você ainda não entrou só na terapêutica, deve estar quase só nela, né, pelo que você está falando, mas assim,
Você consegue dividir com a gente, assim, você falou, já estou trabalhando, já estou fazendo essa transição, já fez seu planejamento, viu as possibilidades aí. Você pode dividir com a gente o quanto você está conseguindo ainda nesse processo de transição tirar com as terapias, não com a sua parte da contabilidade, que você já está, né, já estava constituída, mas com as terapias, quanto você consegue tirar mais ou menos uma média por mês você está conseguindo? Em torno de 9 mil por mês. Caramba, que legal! Em torno de 9 mil. Isso porque não está com a agenda completa, porque está atendendo a outras atividades Exato. ainda. Exatamente, isso que eu estou disponibilizando horários à tarde e à noite, e no sábado, sábado pela manhã. A parte da manhã, realmente, eu não estou eu não disponibilizo nenhum horário na agenda, mas eu estou com o meu em torno de 9 mil reais, só na terapia, entendeu? E o que você pode dizer, assim, se eu nem queria perguntar se está valendo a pena, porque essa pena parece que a gente está sendo penalizado por algo. Eu queria dizer, desde dessa linha, mas assim, o que você acredita, Cíntia, que é possível hoje, depois do manoterapeuta, né, dentro do processo da metodologia, trabalhando como terapeuta, enfim, nesse momento que você está vivendo, o que é possível hoje que não era possível antes? Qualquer coisa, pode ser dívida financeira, pode ser de tempo, como pode ser da sua vida. O que você sente que é possível hoje que antes não era possível? Na vida da Cíntia, assim, na estrutura, na sua história. Olha, na minha vida fez muito sentido, porque eu consegui, assim, evoluir algo assim dentro de mim, fora da curva. Eu era uma pessoa muito cheia de mania. Tudo meu era assim. E só que não andava. Eu não tenho o que reclamar assim da questão financeira, não. Eu sempre fui uma pessoa que, né, tem um casamento sólido, tenho meus filhos e tal. Eu não falo nesse sentido, mas era tudo muito estável. O que, para mim, assim, o que eu venci foi esse gesto dentro de mim, sabe? Era muito assim. O dia não podia dar errado do jeito que eu planejei no dia anterior. E hoje a gente vê que quando ele foi melhor. Até os conflitos nos ensinam. E eu não me permitia conflito. Não no sentido de brigar, de não sei o quê, mas aquela coisa assim, de você saber que você cresce em qualquer situação. Parecia que tudo tinha que ser de um jeito muito estável, sabe? Eu venci muita coisa disso dentro de mim. Eu venci a questão assim, que eu sempre tive muita facilidade de falar, tanto é que nos escritórios era eu que seguia à frente de tudo. Mas eu venci aquela questão de que eu estava errada, era vergonhoso, eu não podia me expressar. Eu venci isso também. Porque quando eu estava no escritório, tudo falando, eu falava algo que era legal, da legalidade, né? Agora, e hoje a gente expressar como terapeuta? A gente expressa, não é a opinião da gente, não, mas a gente expressar algo que às vezes os outros entendem que é opinião. Aí vem as pessoas atacando nas redes sociais, dizendo, mas eu não estou falando de mim. Eu estou falando do que parece que a gente canaliza algo assim, a gente solta expressões, palavras, formas que, gente, quando a gente revê o que a gente falou, assim, nossa, mas eu tive a capacidade de falar isso, eu não me permitia isso, Andresa, eu não me permitia. Se eu tivesse alguma coisa em mim que eu precisasse falar, eu calava. E eu não vou, porque vão me atacar e vão ser contra mim. Eu tinha medo do conflito. E hoje eu não tenho, porque se a pessoa falar comigo assim, eu não concordo com você, tá tudo bem. Sim. Se a pessoa falar mal, é um processo dela. Hoje eu consigo discernir. Cada um está no seu tempo, no tempo certo, no seu processo. E eu encarava as coisas, às vezes, como ataque. Sim. Então, isso, para mim, assim, fez muita diferença. Aí você não falava para evitar o conflito,
mas por não falar gerava um conflito interno que dava azia, angústia, e Isso, aí era um conflito exato. interno para eu não conseguir se expressar. É. Como diz, se eu tenho que engolir, não vai fazer bem, né? É. O processo estava todo ali bem formulado, né? Você tem que colocar, porque a gente é a expressão do divino aqui. Uhum. E eu não permitia isso. Eu não permitia. Eu falei, não, porque alguém vai discordar. Gente, mas eu tá aí para discordar mesmo, tá tudo bem, não tem Sim. problema. E eu não permitia. Era algo muito profundo comigo. Que legal. E como é que tá? Porque você tinha aquele desejo de estar com as pessoas, de trabalhar com as pessoas, e hoje você tá vivendo isso. Como é que fica o seu coração? Como é que você se sente? Como é que tá? Olha, eu Nesse vou quesito, que era o que você estava querendo buscar e não sabia direito por quê, só sabia que esse querer estava no coração. Como que é hoje? Você está lá atendendo? Como que você se sente? olha, que delícia que é. É numa questão assim, ela vai muito além. Cada tratamento é como se eu tivesse sendo tratado. Cada pessoa que vem até a gente é um presente. Eu falo assim que no início eu falei assim, não, vou colocar assim, postar coisa, não sei o quê, será que a pessoa vai gostar de mim? Fiquei um monte de coisa na cabeça da gente. Cada telefonema, cada pergunta do que é, gente, o que eu vou falar? E ficava, hoje em dia, nosso pai é tão lindo, flui tanto, sabe, que não tem problema. Sabe? Eu tive uma virada de chave nesse sentido fantástica. Então, hoje eu acordo todo dia, assim, mesmo se num dia eu não tiver horário, eu estou aqui esperando. Sim. Eu não cedo desse horário, não leio e-mail, tudo. Eu me coloco aqui, porque aqui eu estou para atender. Mesmo se num dia eu não tiver, sabe? Mesmo se um dia a pessoa cancelar, quando você, não aconteceu imprevisto, então tudo bem, mas eu estou aqui, esse horário não é para mais nada. Então, para mim, é super importante. Eu atribuo essa importância de que naquele momento não é momento de eu estudar, não é momento de eu ver vídeo, não é momento de eu planejar, não é momento de eu fazer post, não é momento de fazer nada. É o momento de eu ficar, que é o horário de atender. E assim, cada um que vem, eu é que agradeço. A gratidão é minha, porque é uma realização que não tem preço, não tem. Eu fico tão Né? feliz, de verdade, fico feliz mesmo, porque uma coisa é eu falar isso, né? Eu É, falo isso no Manoterapeuta, eu falo isso nos vídeos, eu falo isso no Manomaster, né? Eu falo sempre isso. E uma coisa é você ter recebido isso, né, as palavras, e aí você ter experimentado na sua vida, e a gente vai conduzindo dentro do Humano Master, e a gente vai dando esse incentivo, dando todo esse. E aí você ter vivido isso, ter sentido isso, entendido isso na sua experiência, né? E aí você falar, porque uma coisa é quando eu falo e as pessoas entendem racionalmente, mas não necessariamente conseguiram viver, né, entender no isso. coração, porque não viveram. E outra coisa é você conseguir receber isso, viver a experiência e falar, e entender, né? É. Isso que eu quis dizer tantas vezes quando eu falo. Muito bom, muito bom. E assim, é muito interessante isso, porque a gente tem conflito. A gente, assim, surta que é uma beleza. Não, vem, parece que um dia a gente está ali fazendo uma coisa, não, mas isso não sei o quê, não vai dar certo, a gente começa a dar razão, vem coisas na nossa cabeça, é natural do ser humano duvidar, tudo bem, mas está aí o tratamento para nos ajudar. Está aí o colega que a gente vai lá e busca, olha, faz aqui comigo porque eu preciso. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Por isso que eu senti muita necessidade de me conectar com as pessoas com a mesma sintonia. Eu senti muita necessidade, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu estaria fora. Eu não conseguiria. Eu seria, a minha força não é tão grande. É no grupo que eu me tornei forte. Eu conseguia tratar a família, eu conseguia chamar não sei o quê, eu conseguia chamar o vizinho, entendeu? Era aquela coisinha assim. Agora, a força que eu consegui
de eu colocar ali em prática, de eu realmente colocar no mundo que eu sou, e eu realmente atrair as pessoas, foi a força quando eu coloquei horário, quando eu defini a transição e quando eu me conectei com os colegas. Porque na hora que eu me conectei com as pessoas, eu ganhei muita força mesmo. E não é só aquela questão de ficar pedindo socorro nem nada, não. É aquela força, assim, é natural. A gente fica no grupo. Agora, uma coisa incrível que eu vou te contar, Andresa. Quando a primeira aula do consultório cheio, eu fui desanimada. Eu falei, meu Deus, lá vem alguém a mais falar de marketing e falar de post. Eu achei que você ia falar de fazer post. Eu vou te falar. Aquele foi meu pulo. Foi fantástico, foi de valor. Sim, eu saí daquela aula, assim que puseram de novo, eu vi de novo. Foi fantástico. Aquela virada, ali foi a minha virada de chave. Quando eu vi qual era o meu valor. Então, tudo girou em torno daquilo. Sim. Isso, para mim, assim, foi em abril, a primeira aula que a gente teve do consultório cheio. Em maio, eu faturei 9.000. Foi no outro mês. Quando você conseguiu entender, porque esse é o trabalho, né? Porque dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor, mas qual é o valor? Só que isso tudo é uma construção de uma percepção, né? Não é da noite para o dia. Assim, quando a virada acontece, ela é da noite para o dia, mas a construção e a desconstrução de algumas coisas são necessárias, que é o que a gente chama de limpezas, né? São necessárias para a gente reconhecer essa essência, que é esse valor, esse princípio primordial que habita a alma de cada um e que é individual, né? Porque, assim, é natural a gente precisar, a gente querer, a gente desejar o marketing. Mas não era isso que estava ali. Era algo muito maior. Nossa, assim, foi muito fantástico. Ali foi o ponto, assim, que definiu tudo. E, em maio eu já estava com pessoas atendendo. Em junho eu já estava também, eu consegui manter, consegui atrair. Aí agora, final de junho, eu tive a reunião e eu consegui fazer o desligamento. Então, assim, foi muito rápido, foi de uma vez. E não foi assustador, porque eu já estava preparada. Porque na hora que me dava o medo, eu olhava para o meu valor. Sim. E isso foi o norte na minha vida. Na hora que me dava aquelas dúvidas própria da gente, enquanto humano, enquanto instinto de sobrevivência, né? Eu vou assim, não, peraí, meu valor está aqui. Se eu estou seguindo aqui, eu estou certa. Que legal. Sabe? Que isso para mim foi fantástico, sabe? Fico bem feliz. Só para eles entenderem, né, quem está vendo agora, que assim, quem entra na formação de manoterapeuta, às vezes tem algumas pessoas que querem seguir com a gente participando de uma mentoria que a gente chama de Mano Master. E lá a gente é o aprimoramento de todas as técnicas e, além disso, a gente trabalha com o que a gente chamou, que a Cíntia falou, que é o consultório cheio, que é como ter os seus clientes, poder viver de terapia, né? Só que aí ele não é uma questão de marketing, são questões muito mais profundas de essência, de valores, restabelecendo esse valor para que ele possa se manifestar em forma do dinheiro, né? Que como a gente conhece, o número e o papel. Então, essa é uma parte do que a Cíntia está trazendo para a gente, mas muito legal, Cíntia, fiquei muito feliz, de verdade, da gente poder conversar, e eu queria te agradecer, agradecer não só você. Tenho feito uns agradecimentos aqui, vou seguindo também sempre o meu sentir. Assim, primeiro, agradecer você por ter confiado no Espaço Humanidade, confiado em mim, né? Porque fazer toda essa trajetória, fazer toda essa transição é um processo de confiança em mim, na egrégora, no processo da espiritualidade que nos ancora, né? Ter confiado em você, na sua própria espiritualidade, nas suas... enfim, ter tomado essa decisão com base em confiança em você, que a gente conseguiu agregar, então, por não ter desistido. Agradecer também, de certa maneira, a sua família que te apoiou, né, que às vezes fica meio sem saber se está certo, se está errado, mas ainda não impediu, entrou no processo, então também confiou na gente, de alguma maneira.
também confiou na gente, então agradecer eles e agradecer por você parar um pouquinho de tudo isso que você faz, e ainda parar um pouquinho do seu dia para conversar comigo, para dividir a sua história comigo, não só comigo, com todo mundo, para também inspirar outras pessoas a não ficar com as suas angústias, que tem solução para tantas coisas, mas às vezes a gente não viu ainda essa solução, porque às vezes ela é um pouquinho diferente do que o cartesiano está mostrando, do que a mídia está mostrando, do que só o marketing está mostrando. Tem outras maneiras que a gente também curar as nossas dores. E é interessante porque, como o Sartre fala, né? Que eu falo às vezes com as pessoas que vêm até mim, assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você a partir de agora. Isso é uma máxima, isso é tomar a vida na mão, é se tornar responsável. E quando a gente se torna responsável por aquilo que está na nossa mão, independente de ter vindo de lá tudo, eu permiti isso, quando a gente toma isso para dentro, vem intuição, vem ferramenta, vem ajuda do universo, vem pessoas, porque parece que o universo entende de que você quer mudar aquilo. Então, é confiar nesse sentido. Agora eu tomo em minha mão e parar de apontar lá para fora. Então, essa questão, agora eu falo mesmo com quem vem para mim assim, você quer isso na sua mão? Vai doer, mas vale a pena. Entendeu? E é isso que é importante. No final, a gente vê a pessoa com os olhos brilhando, com a vida transformada, com o início de um processo, porque ao longo da vida a gente tem outras situações, né? A gente começa um processo de transformação, de ganho de consciência. Não tem preço, não, gente. É fantástico. A gente não cai em conflitos que não são nossos. A gente aprende a lidar com os outros, a gente aprende a lidar com a gente mesmo. A gente cresce enquanto pessoa, a gente cresce na profissão. A gente só tende a evoluir. Então, é isso, é pegar na mão, falar assim, eu falo para eles, põe aqui na sua mão, olha para isso, olha para tudo isso que está ali chorando comigo, põe na sua mão e fala, é meu. A partir daí, você espera um pouquinho, que você vai ver, já a pessoa acorda com a intuição. Que legal. Acorda com as ideias, com o que ela precisa transformar. Então, isso aí é muito importante. Que bom. Obrigada, Cia. Adorei conversar um pouquinho com você, contar para a gente. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais, enfim, como é que elas te encontram? Eu tenho lá o meu site, né, cintiasinara.com.br, e tenho o Instagram, @cintiasinaraalves. Ok, a gente depois escreve direitinho lá para eles conseguirem também te encontrar, tá bom, Cia? Obrigada. Um beijo, bom trabalho, boa transição, boa sorte e muito obrigada. Beijo para vocês. Tchau.